Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 30 de dezembro. Se você não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ajuda a gente a continuar crescendo e não se esquece que no final do vídeo tem as grandes probabilidades, apesar de não ser um canal de dicas de palpites, eu deixo para vocês as grandes probabilidades de over 0.5 HT, 1,5, 2,5 e de ambas marcas. 1 da tarde na Espanha, Getafe Mallorca é o primeiro jogo que eu pretendo acompanhar nessa sexta-feira. Um jogo extremamente difícil de precificação, o mercado tem uma tendência de colocar um pouco de favoritismo para o Getafe por conta de jogar em casa, mas se a gente puxar aqui os jogos do Getafe em casa, principalmente aqui na tabela, vocês não estão vendo porque está um pouquinho abaixo, o Getafe tem apenas uma vitória dentro de casa, com 3 derrotas e é o 16º. E como visitante, o Mallorca é o 6º colocado, perdeu apenas 2 partidas, tomou só 7 gols, mesmo número de gols fora de casa que o Real Madrid, e venceu 3 partidas. Então assim, por mais que o mercado queira precificar o Getafe como favorito, eu vejo uma possibilidade de a gente trabalhar algum tipo de correção por aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, o Getafe levou a melhor em 3, o restante ficou empatado. Jogos, pelo menos nos últimos 3 confrontos, com poucos gols, nos 2019 e 2017 foram bastante, mas nos últimos confrontos, nos confrontos recentes, que é o que importa, pouquíssimos gols. O Getafe dentro de casa, nos últimos 4 jogos, não conseguiu vencer. Tá? O que eu venho para buscar nesse jogo? Correção de preço, mas principalmente porque eu encontrei aqui um excelente momento do Mallorca e um momento mais ou menos ruim assim do Getafe, que é o segundo tempo. Olha só, Getafe no segundo tempo tem extrema dificuldade de marcar gol, não consegue vencer as segundas etapas em casa, tem uma facilidade enorme de empatar. Ou seja, talvez trabalhar contra o Getafe, não necessariamente a favor do Mallorca, pode ser uma situação interessante com leitura de jogo atrelado. E o Mallorca tem um desempenho interessante fora de casa no segundo tempo. Toma gol? Toma gol. Né? Mas pelo menos marca, vence mais, perde menos. Então me parece um time um pouco mais, com mais vontade, digamos assim, nesse cenário de primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo a gente vê uma coisa um pouco mais equilibrada, os dois times truncados assim como espera de fato a expectativa do mercado, mas no segundo tempo a gente pode ter um Mallorca se sobressaindo um pouquinho. Eu acho que isso já pode ser um indício atrelado, obviamente, à leitura para trabalhar algum tipo de correção. Pausa no vídeo para falar da Betfair, a maior exchange do mundo, está oferecendo R$200 de bônus no primeiro depósito. Caso você não tenha conta ainda, é só aproveitar no primeiro link da descrição. Segundo jogo do dia é entre Liverpool e Leicester, 1,30 odd do Liverpool. Até aqui parece um cenário ideal para trabalhar a favor do Liverpool, né? Parece ser o jogo do dia, mas eu vou falar para vocês o seguinte, tem 2 coisas aqui que me preocupam bastante e eu quero chamar a tua atenção para esse jogo. Tá? Primeiro vamos falar do Liverpool, vem ganhando aí os últimos jogos, tirando também essa questão dos amistosos. O Liverpool perdeu na Copa para o City, mas vem de vitória contra o Napoli na Liga dos Campeões, venceu o Tottenham, venceu o Southampton, venceu o time do Aston Villa no último jogo. Porém, a gente tem um adversário muito complicado. O time do Leicester é o time fora de casa que mais marcou gols na Premier League, são 16 gols. Ninguém na Premier League marcou mais gols do que o time do Leicester fora de casa, nem o City, nem o Liverpool, nem o Arsenal, nem o United, nem o Tottenham, nem o Chelsea, ninguém. E somente o Nottingham Forest, que é o lanterna, e o Bournemouth sofreram mais gols fora de casa do que o Leicester. Ou seja, é um time muito agressivo no ataque fora de casa, mas também é um time que acaba sofrendo bastante quando joga fora dos seus domínios. Então me parece um jogo de precaução e também um jogo com uma tendência um pouco de gols. Mas espera aí que eu vou te mostrar um pouco mais de informação. Tem uma curiosidade antes, que é o seguinte, todas as vezes que eles se enfrentam, o mandante acaba levando a melhor. Isso é pouco relevante, mas para você que gosta, pode ser interessante. Você está vendo aí, ó, das 3 vezes que o Liverpool jogou em casa, ele venceu. Tem um jogo aqui de Copa também que deve ter sido nos pênaltis. Das 2 vezes que o Leicester jogou em casa, ele venceu, tá? Agora vamos para os dados importantes, que me preocupam. Dentro de casa, o Liverpool foi o primeiro a marcar em apenas 50% das situações. Para você que busca um back padrão, isso vai te exigir da leitura um pouquinho mais de atenção. Tá? Isso vai te exigir muito mesmo da sua atenção. Por quê? Porque o Leicester é um time que não precisa de muito volume, de muita posse de bola ofensiva para marcar. E ele não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa. Ele marcou em todos os jogos. E ele saiu na frente em 75% das vezes que jogou fora de casa. Isso quer dizer que existe uma grandíssima probabilidade do Leicester abrir o placar contra o Liverpool ou do Leicester conseguir ferir a baliza do Liverpool. Isso preocupa demais para você que está trabalhando a favor da equipe do Liverpool. Então, muito cuidado na leitura, tá? Se for um gol aleatório do Leicester, pô, tô trabalhando a favor do Liverpool, completamente padrão de amasso, muita superioridade, o Leicester puxar um contra-ataque do nada, tudo bem.
Faz parte do nosso trabalho arriscar dinheiro, perder dinheiro em situações onde a gente não tem controle. Agora, se você já está vendo que o Leicester está puxando contra-ataque 1, 2, 3, não se abraça na posição só porque é o Liverpool, porque tem camisa, porque tem história, porque está em Anfield. Não se abraça. Tá? Presta atenção um pouco mais, tenta afinar um pouco mais na tua leitura, sai do mercado, espera o jogo melhorar para você conseguir ter uma percepção um pouco melhor. E olha só uma coisa que vai contribuir com isso. Olha o desempenho do Liverpool no primeiro tempo, dentro de casa. Menos de 40% de vitória, 38% de derrota, sofreu 6 gols dentro de casa no primeiro tempo e marcou 11. Olha o desempenho do Leicester. 50% de vitória fora de casa, marcou 9, também sofreu 6, mas perdeu apenas 13% dos primeiros tempos. Então isso mostra para você que tem um adversário à altura, que por mais que não tenha posse, que por mais que não tenha tanto volume de jogo, conseguirá provavelmente levar muito perigo para a meta do Liverpool. E por último, eu vou te falar algo importante para o lado positivo. O Liverpool melhora muito no segundo tempo. 63% de vitória, dobra praticamente o número de vitória, sofre apenas 2 gols, marca 10 e perde muito pouco. Já o Leicester tem uma queda de rendimento, começa a sofrer muito mais gols, começa a marcar talvez menos aqui e, obviamente, perde muito mais. Então, obviamente, é um cenário muito mais favorável para o Liverpool. Então, caso o Liverpool esteja perdendo, empatando e for para o segundo tempo, você tem muito mais fundamento para tentar buscar uma leitura, óbvio, atrelado ao seu conhecimento das equipes, para tentar buscar alguma coisa a favor do Liverpool. Voltando para a Espanha, às 5h30, nós temos Valladolid e Real Madrid. O Real tentando recuperar a liderança do campeonato espanhol, depois de ter perdido para o Rayo Vallecano. O Barcelona o ultrapassou merecidamente, o Barcelona tem jogado muito bem. O Vallecano, fazendo uma comparação com o adversário agora, que a gente acabou de falar do Liverpool, né, o Leicester, eu acho que o Valladolid vai ter muito mais dificuldade para levar perigo à meta do Real. É um time que tem uma média de gols marcados muito baixa, um dos piores ataques da competição. É uma das piores defesas no geral, mas quando a gente fala como mandante apenas dentro de casa, é uma equipe que perde pouco, apenas 2 derrotas, vem, se eu não me engano, de 3 vitórias seguidas contra Elche, Real Sociedade e Celta, Sociedade e Celta, times difíceis de vencer, tá? Mas é um time que sofre pouco dentro de casa. Então, imagino que o Real Madrid possa vencer, possa aplicar uma superioridade, mas talvez não consiga, né, golear, pode ter uma dificuldade. Os últimos jogos, entre eles, o Real venceu as 3 últimas por 1-0, né? Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Real só conseguiu fazer 1 gol no Valladolid. Tá só lá em 2019, né, quando o Valladolid já tinha, antes de descer pela última vez, que o Real Madrid conseguiu goleá-lo. Então, não acho que vai ser um jogo tão fácil para o Real Madrid marcar gols assim. Tá? Quando a gente puxa para o cenário, deixa eu ver o Real Madrid fora de casa. O Real Madrid como visitante tem 6 vitórias em 7 jogos, apenas 1 derrota. Também é um time muito forte o Real. Vindo aqui para o PDF de apoio, uma coisa me preocupa, que é essa margem de primeiro a marcar do Valladolid próximo de 60%. Isso aqui vai te obrigar, obviamente, e a mim também, a redobrar um pouquinho a leitura, né? Porque é um time que costuma agredir o adversário, mas o Real Madrid falha em marcar em 0 situações, então é um time muito sólido, e também é um time que sai na frente em mais de 70% das vezes. Tem um ataque excepcional, diferente do Valladolid, tá? Mas como eu falei, dentro de casa, as médias de gols sofridas com o Valladolid são muito baixas, é uma defesa bastante sólida. Onde o Real Madrid aplica uma superioridade maior? Nos 2 tempos, tá? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o Real Madrid tem uma tendência de jogar melhor do que provavelmente o Valladolid. Uma coisa faz diferença aqui. Dos tempos que a gente está analisando, o segundo tempo me causa uma impressão melhor. Por quê? No primeiro tempo, o Real Valladolid não consegue... Chama Real Valladolid também, tá? Ele não consegue vencer com tanta frequência, porém ele não perde. Nos 8 jogos que ele enfrentou, que ele fez dentro de casa, ele não perdeu o primeiro tempo. Ele empatou bastante, mas não perdeu. E só tomou 1 gol. Defesa muito sólida. O Real Madrid tomou 5, marcou 9 e venceu quase 60%. No segundo tempo, a gente já tem um Valladolid perdendo um pouco mais, tomando mais gol. Então, provavelmente cansaço, né? Principalmente jogando contra um time de elite como o Real. Vai ter cansaço na marcação, vai ter uma queda de rendimento e aí o Real provavelmente vai subindo um pouquinho dentro de campo e conseguindo aplicar mais superioridade. E aqui a gente também tem uma defesa do Real mais concentrada e um ataque mantendo uma média muito interessante. Então, comparando, imagino uma superioridade do Real nos 2 tempos, mas comparando eu vejo um Valladolid com uma queda de rendimento no segundo tempo que pode ser explorada pelo Real Madrid. Eu venho com essa intenção de trabalhar aqui alguma coisa contra o Valladolid, sempre atrelado à leitura.
O último jogo do dia, às 18h15, é em Portugal, entre Braga e Benfica, um confronto extremamente difícil, na minha opinião, por mais que a gente tenha toda essa expectativa de que o Benfica vai vencer o Braga e que o Benfica, obviamente, está fazendo uma temporada espetacular, com apenas um empate, né? São 12 vitórias em 13 jogos, mas é um adversário muito difícil e tem que ser respeitado. O terceiro colocado, Braga, é um time que sempre dá trabalho pro Benfica, pro Sporting, pro Porto, e se a gente colocar os últimos 5 confrontos entre eles, o Benfica conseguiu perder 3 pro Braga, tá? 3-2, 2-0 e 2-1. Então, toma muito cuidado com essa expectativa criada somente pelo peso da camisa. Sim, acredito no favoritismo do Benfica, mas estou aqui para te alertar. Tá? O que eu venho buscar? Venho buscar correção de preço, principalmente contra o Braga, mas eu quero alguns cenários específicos. Tá? Primeiro vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Olha só, o Benfica é um time que sai na frente em 83% das vezes que joga fora de casa. Isso é espetacular. Isso é muito bom, tá? Isso é o que eu quero trabalhar ao meu favor. E o Braga é um time que sai na frente em torno ali de 50%. E é um time que falhou em marcar, assim, numa quantidade, para um time de topo ali de tabela, é bastante. Então eu tenho mais um cenário muito bom para o Benfica. Agora, vamos puxar aqui o primeiro tempo do Benfica, que não me agrada nada. Uma equipe que não perdeu nenhum primeiro tempo fora de casa, mas vence muito pouco. Então, entre trabalhar o Benfica num primeiro tempo ruim e esperar para trabalhar o Benfica num segundo tempo bem melhor, mesmo que o Braga também melhore, eu prefiro trabalhar no segundo tempo. Então, é óbvio, eu vou ficar acompanhando o primeiro tempo, verificando se tem alguma leitura, se o Braga realmente está mal em campo, mas enquanto eu não encontrar o Benfica fazendo o jogo que eu preciso, de realmente aplicando uma superioridade, eu prefiro ficar fora do mercado. E o segundo tempo eu tenho uma tendência muito grande de uma superioridade do Benfica, porque é um time que vem vencendo com bastante constância e não perdeu nenhuma segunda etapa. Qual que é o problema? O Braga sofre poucos gols no segundo tempo. Como eu vou estar procurando correção de preço contra o Braga, eu não preciso que o Braga sofra, desde que ele não me agrida, não crie perigo, obviamente. Então, de novo, redobrar a atenção na leitura. Prefiro o Benfica jogando no segundo tempo, ou esperar o Benfica de fato confirmar uma superioridade, mas é provável que ele faça isso no segundo tempo. E se você estiver vendo um Benfica com dificuldade no primeiro tempo, repetindo esses problemas que ele está tendo nos outros jogos, não confia, não se abraça no peso da camisa. Espera o Benfica melhorar para depois você fazer a sua entrada, você tomar a sua posição. Eu acho que é o mais plausível a se fazer. Tá? É o que eu vou pretender provavelmente fazer nesse jogo. Tá? Não me surpreenderia o Braga vencendo ou tirando o ponto aqui do Benfica. Não me surpreenderia mesmo.